Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio, sou trabalhador do CETRELV já há algum tempo e queria dizer que é um imenso prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar hoje do capítulo 16, que tem como título Servir a Deus e a Mamon. Antes de começar, eu queria convidar aos irmãos, aqueles que desejarem, pode separar um copinho de água, um copo d'água, deixar aí do seu lado, que ao final da palestra pediremos à espiritualidade maior para que essas águas sejam fluidificadas. Nós sabemos que a espiritualidade coloca ali nesta água aquele bálsamo que precisamos, aquelas energias que necessitamos para o nosso dia a dia. E antes de começar, eu queria agradecer. Queria começar agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que Ele nos dá. A oportunidade da vida, a oportunidade do resgate, a oportunidade do aprendizado e do progresso. Queria agradecer também a Jesus, nosso Mestre, por todas as lições que Ele nos deixou. Queria agradecer a Dr. Bezerra de Menezes e toda a cúpula espiritual da nossa casa, toda a cúpula espiritual do CETRELV, que nos permite fazer parte desta equipe, que nos permite trabalho, que nos permite estudo também, um aprendizado. Então eu convido a todos que elevem seus pensamentos nesse momento até Deus, nosso Pai, na forma de oração. Vamos fazer o Pai Nosso, que segundo Jesus é a forma mais fácil de chegarmos ao Pai. E solicitar a Ele que essa oração seja transformada em bênçãos e luzes a recair sobre todos nós. Cerramos nossos olhos e dizemos: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Iniciando nossa palestra, então, o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Um dos objetivos de uma casa espírita é nos oferecer estudo, para que com esse conhecimento adquirido, nós possamos aos poucos transformar a nossa vida, transformar os nossos hábitos, as nossas maneiras de viver, enfim, e fazendo a nossa reforma íntima, tá? Que assim a gente vai ficando mais condizente com as leis de Deus, com os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Jesus disse, que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. A gente precisa entender primeiro o que é Mamon, Mamon era um deus daquela época, era a personificação da riqueza dos antigos sírios. Faziam e ofereciam a eles estátuas de ouro e prata. Eles reverenciavam a riqueza, o poder material, ou seja, aos bens, àquilo que você só pode usufruir na terra, aos bens. E o que significa servir, Você não pode servir a dois senhores. Servir nada mais é do que fazer a vontade dele. Logo, eu não posso dizer que sirvo a Deus se eu desobedecer os seus mandamentos, desobedecer as suas normas de conduta, as lições que Jesus nos deixou.
E se tem alguma dúvida se você está fazendo ou não, se está seguindo ou não o caminho correto, vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho nos dá a direção correta, nos dá o caminho a seguir. Ele é um excelente aconselhador. Tem dúvida? Vá no Evangelho. Tenho certeza que ali você vai encontrar a solução, você vai encontrar um caminho, você vai encontrar uma palavra amiga para os seus problemas, para as suas dúvidas, né? Mas eu já adianto uma coisa. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para seguir duas ideias antagônicas. É impossível. E a hora de escolher o caminho a seguir é agora, é neste momento. Nós sabemos que somos trabalhadores da última hora. Estamos chegando ao nosso momento, ou melhor, já chegamos ao nosso momento. Esta é a hora. Jesus certa vez disse que aquele que ama sua vida a perderá, ao passo que aquele que a odeia neste mundo a conservará para a vida eterna. Isso a gente pode achar lá em João capítulo 12. Ou seja, Jesus está nos dizendo, que quem vive para os bens materiais passa a ser escravo desses bens. Neste momento em que você vira escravo desses bens, você deixa de ser senhor dos seus bens. Você não é mais o senhor dos seus bens. Os seus bens é que são o seu senhor. Ou seja, você não tem os bens é que te tem. Será que isso quer dizer, então, que não podemos ter bens? Não posso ter casa, dinheiro, carro? Não. Não é nada disso. O que não pode é virar escravo, Agora, se você trabalhou, se você ganhou o seu dinheiro honestamente, se você faz por onde, com honestidade, com trabalho, com honra, não tem problema nenhum ter o dinheiro. O que não pode é passar por cima de todos e de tudo para conseguir esse dinheiro, A gente vê aí casos de corrupção, a gente vê aí crimes, delitos em nome de adquirir bens, de adquirir status, Se assim o fizer, tenho certeza que está perdendo a sua vida espiritual, está perdendo o que há de mais precioso para nós, que é a vida espiritual, que é a verdadeira vida. A vida não é esta que nós vivemos na Terra, a verdadeira vida é aquela que nós vivemos na espiritualidade. O que nós temos que ter, então, é desapego a esses bens materiais. É isso que ele está dizendo. Lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 16, tem aquela famosa passagem que um jovem chega a Jesus, que está ali reunido com os seus discípulos e pergunta: Mestre, o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus lhe responde, É fácil. Guardai os mandamentos. E aí ele pergunta, mas quais são esses mandamentos? Mais uma vez Jesus lhe diz, Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ou seja, ele está dizendo ali, ele está discorrendo sobre os mandamentos, os mandamentos já deixados por Moisés. Aí o rapaz diz a Jesus, mestre, então eu já faço isso, eu guardo tudo isso desde a minha mocidade. O que me falta então ainda? Aí Jesus, que já conhecia, sabia quem era aquele rapaz, lhe respondeu: se queres ser perfeito, vá
e vende tudo o que tens, e depois dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. O rapaz, que era muito rico, tinha muitos bens, baixou a cabeça, ficou triste e se retirou. E aí Jesus, que estava ali reunido com os seus discípulos, né? Ele disse, uma outra passagem que tenho certeza que todo mundo já ouviu, ele disse assim: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus, e ainda digo mais, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A gente sabe que, já sabe também, creio que todo mundo já sabe, que camelo não é o animal, não é o bicho passar pelo fundo de uma agulha, né? Seria completamente impossível aí também. Mas camelo, né, nesse sentido, ele quer dizer um cordão, é uma linha. Antigamente, era muito... Não existia tantas palavras, era pobre, né? O que tinham. Então, camelo era designado essa linha, esse cordão. Eles faziam, em geral, isso com os pelos de camelo, então, por isso, falar o camelo passar pelo fundo da agulha, né? Mas vamos lá. Jesus está nos dizendo aí que não basta cumprir a lei, a gente tem que fazer o bem também, né? E tem algumas lições aí muito grandes, que a gente tem que prestar atenção. A primeira é a renúncia. Quando ele está pedindo para o rapaz, vende todos os seus bens e depois dê aos pobres, ele está pedindo que a pessoa renuncie àquilo que ele tem. E será que nós estamos preparados para renunciar? Será que nós já estamos preparados para fazer algumas renúncias na nossa vida? Jesus é um exemplo disso, né? Jesus renunciou a tudo. Uma outra lição que essa passagem nos dá é que fora da caridade não há salvação. Isso nós já vimos com Paulo, né? Ele deixou isso bem claro. Fora da caridade não existe salvação. Então a caridade, em doar os seus bens, ele está praticando a caridade. A fortuna, assim como a miséria, é uma prova difícil de cumprir. É um instrumento fatal para a perdição. Creio que em determinados momentos a fortuna é mais difícil ainda do que a miséria. Mas vocês vão perguntar como? Se o cara tem dinheiro, ele tem condições de comer todos os dias, ele tem condições de ter o bom e do melhor, como pode ser uma coisa ruim, fatal, né, para a perdição? Mas é por causa das tentações. Ter dinheiro, você tem condições de ter muito, e as tentações da vida te levam a cometer e a fazer coisas que não são dignas dos ensinamentos de Jesus, não são dignas das leis de Deus. E tem mais. Em geral, aquele que tem dinheiro muitas vezes se torna egoísta, é orgulhoso, se acha mais que todo mundo, mais do que o pobre, mais do que as pessoas. Ele é realmente egoísta. Aí nesse momento eu imagino, né, algumas pessoas dizendo, então, e agora o que eu faço? Será que eu tenho que vender tudo que eu tenho, minha casa, meu carro, tudo? É claro que não. Se você tem dinheiro e tem condições, qual é uma das obrigações? O que Jesus está pedindo, né? O que ele pede para que você faça com o dinheiro? Primeiro, que você não seja escravo dele, que você não viva por ele e para ele. Segundo,
você pode fazer com que a economia rode, não é? Com que a economia gire. Você tem que fazer esse dinheiro circular, não viver em função dele. E assim, você está empregando bem o seu dinheiro, você está ajudando o próximo. Se você faz economia circular, se você coloca, dá emprego, se você ajuda as pessoas através desse dinheiro, você está fazendo com que o seu dinheiro não seja mau, você não seja escravo do dinheiro. A fortuna não é só para derrubar o homem. Ela não é só fonte de muitos males. Se assim fosse, Deus não permitiria que tivesse na Terra essa situação. A fortuna também é um elemento poderoso para o progresso. O homem, ele tem como missão trabalhar para a melhoria material do globo. Para a nossa evolução, nós precisamos também que o nosso planeta evolua. Então nós temos aquele que tem dinheiro, aquele que tem a fortuna na mão, ele também tem a obrigação de trabalhar, de melhorar a Terra materialmente, né? É das grandes funções aí de ter dinheiro. Então, se for assim, nós podemos considerar que é um elemento poderoso também ao progresso. Isso facilmente a gente chega à conclusão lendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, mas aí nós chegamos a uma conclusão. Se a riqueza também é boa e ela é um produto que vai alavancar o progresso, por que então todos não são igualmente ricos, não é? Porque todos não têm as mesmas condições. Aí a resposta é meio lógica. Primeiro, porque nem todos os homens são iguais. Nem todos possuem a mesma inteligência. Nem todos são ativos, nem todos são trabalhadores. Aqueles que não sabem nem conservar o que têm. Então, se todos tivessem o mesmo dinheiro a princípio, essa teoria de que isso seria bom, essa igualdade seria bom, cairia por terra, porque em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, aqueles que são mais inteligentes nessa questão estariam mais ricos do que outros. E tem um fator que é muito, mas muito importante, mais determinante ainda para essa desigualdade. É que se todos fossem igualmente ricos, tivessem tudo que é necessário para sobreviver, não existiria o estímulo necessário para o progresso. Não existiriam os grandes trabalhos, não existiriam as pesquisas, faltaria estímulo para isso. Aí, uma outra pergunta que surge então seria, então, qual é a justiça de Deus nisso? Se uns têm que ser pobre e o outro tem que ser rico, por que eu sou rico ou eu sou pobre e aquele é rico? Por que o rico tem todas as condições, tem alimentação, tem estudo, e o pobre não tem? Então não teria justiça nas leis de Deus, né, se assim o fosse. Mas, como nós sabemos, a vida não é só uma, né? Nós passamos por várias reencarnações na Terra. Se hoje eu sou rico, amanhã eu vou ser pobre. Se hoje eu tenho condições, na outra encarnação eu vou vir sem tantas condições. Ou seja, nós temos que passar por tudo, por todas as fases da vida, ser rico, ser pobre, ser inteligente, nem tanto, para evoluirmos, para aprendermos e evoluirmos. Nós temos que lembrar
que não há injustiça nas leis de Deus. Então, tudo isso vai ser equilibrado nesse aprendizado da pobreza, da riqueza, e assim nós evoluímos e caminhamos. Esse capítulo ele é muito grande e tem muitos detalhes que são difíceis de passar nesse pouco tempo que nós temos. Esse capítulo nos ensina várias coisas, e nós já vimos algumas aqui. Ele nos ensina, por exemplo, que fora da caridade não há salvação, que a gente tem que aprender a renunciar, que o orgulho nos leva à perdição, que temos que ter desprendimento dos bens terrenos, temos que aprender a viver com pouco, não invejar os ricos, pois a fortuna não é necessariamente um instrumento que te leva à felicidade. Muitas vezes quem tem dinheiro é triste, não consegue ser feliz, não consegue ter paz, ao passo que aquele que às vezes não tem é muito mais feliz. Quem tem dinheiro muitas vezes está tão preocupado com o dinheiro que ele fica preocupado com todo mundo que se aproxima dele. Ele está pensando que a pessoa está se aproximando por causa do dinheiro dele, vai pedir favores, assim. Ou seja, ele não consegue se desprender daquilo. E quem vive assim jamais vai conseguir ser feliz. Então, a riqueza, a fortuna, não é de maneira nenhuma um instrumento que te leva à felicidade. E tem mais. Todo dinheiro, tudo aquilo que possuímos, bens, dinheiro, toda a fortuna, ela não é nossa. Ela é um empréstimo de Deus, que Ele pode tirar a qualquer momento. Assim que desejar, Ele pode tirar. Nós somos só usufrutuários disso. E nós vamos ter que prestar conta do que fizermos com a fortuna na mão. O importante é que não sejamos depositários infiéis dessa fortuna. Que não usemos ela só para satisfação própria, para o orgulho, em vez de empregá-la ao progresso. Essa fortuna não é uma doação, é um empréstimo, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que prestar conta do que fizemos com ela. Tem pessoas que trabalham muito e dizem assim: eu não estou fazendo isso por mim, eu faço pelos meus filhos, eu faço pelos meus herdeiros, então eu vou angariar dinheiro para deixar a eles uma vida confortável. É válido isso? Bom, primeiro nós sabemos que isso é uma desculpa. Na verdade, você está angariando, a pessoa está angariando ali dinheiro para ele mesmo, né? E temos que lembrar que Deus pode tirar essa fortuna a qualquer momento, tanto nossa quanto dos herdeiros. É fácil de ver várias famílias aí que tinham poder, dinheiro, e depois que a pessoa se vá, os herdeiros perdem essa fortuna rapidamente. Se não for a hora de você passar pela prova do dinheiro e Deus achar que aquilo vai te prejudicar muito mais do que ajudar, com certeza Ele vai tirar isso de você. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E a pessoa que vive em função do dinheiro, ela não renuncia a nada, ela não renuncia a vida, ao dinheiro por nada, né? Na verdade, ela negligencia com a saúde, com a família, tudo em nome desse dinheiro, tá? Mas, obviamente, que vai ser passada aos herdeiros, isso é lei, né? Pois bem, ainda nos falta muito nesse capítulo. Falta falar, por exemplo, de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, era um homem rico, e ele ficou sabendo que Jesus estava a caminho de Jericó, né? E ele queria ver, por algum motivo ele queria conhecer Jesus. Zaqueu era um homem baixinho.
Então ele foi por onde, na estrada, no caminho que ele sabia que Jesus ia chegar, e subiu numa árvore e ali esperou Jesus se aproximar. Né? Jesus, chegando ali perto de onde ele estava, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce desta árvore que eu quero estar contigo hoje. Né? E assim Jesus o fez, foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu ficou tão comovido com Jesus, ele sentiu a presença de Jesus, aquele espírito tão evoluído, assim, que Zaqueu naquele momento disse a Jesus que ele doaria metade dos seus bens aos pobres. E mais, que ele pagaria 4 vezes mais para aqueles que por acaso foram prejudicados, tiveram algum prejuízo por conta dele, né? E Jesus disse então nesse momento: hoje entra a salvação nesta casa, porque também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que tinha perecido. Mais uma lição para a gente aí, né? Zaqueu renunciou aos seus bens, renunciou ao dinheiro que tinha em nome de Jesus. Eu me fiz algumas perguntas aí, lendo este capítulo, estudando. Algumas delas eu cheguei à resposta e vamos comentar aqui, só para a gente encerrar. A primeira delas: será que eu tenho direito de recusar a riqueza? A gente já viu que a riqueza pode ser uma prova difícil, então eu posso recusar essa riqueza? Eu tenho essa oportunidade? É claro que não, né? A riqueza, ela é mais uma prova e a gente não pode recusar a prova. Nós escolhemos essa prova, Jesus Deus, nos ofertou essa prova também para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir. Então, não podemos recusar prova nenhuma, nem a da pobreza, nem a da riqueza, nenhuma. Outra pergunta é: será que podemos pedir riqueza aos espíritos, então? Será que podemos? Infelizmente, tem muitos espiritualistas, muitas pessoas por aí que vendem riqueza, que vende a promessa, que prometem riqueza, cura, prosperidade através de uma paga, é lógico, e tudo em nome da espiritualidade, né? A gente fazendo isso, com quais espíritos nós estaremos nos unindo? Será que seriam com espíritos de luz, espíritos benevolentes, espíritos bons? Eu creio que não, né? E aí vem uma outra pergunta. Aquela história de vender a alma ao diabo, vender a alma a Satanás, existe? Antigamente a gente escutava muito, né? Fulano é rico, fulano tem isso, tem aquilo, porque ele vendeu a alma ao diabo, porque ele fez determinadas obrigações, entregas, as coisas, por isso ele é rico. Será que isso é só fábula? Vender a alma ao diabo é só uma fábula, é só um folclore, ou realmente podemos fazer isso? O pior de tudo é que podemos. Estudando esse capítulo e também a pergunta 550 do Livro dos Espíritos, depois vai lá dar uma olhadinha nesta questão, nós vamos ver sim que é possível fazer isso. É lógico, vender a alma é uma maneira de dizer, uma figura de dizer, né? Mas a gente pode fazer pactos com espíritos não tão evoluídos e ficaremos presos a ele. E depois vai ser difícil se livrar disso. Aí chegamos a mais uma perguntinha que é:
Então, qual é a verdadeira propriedade que nós possamos ter? O que realmente é interessante para nós termos? Qual é a verdadeira propriedade? Primeiro, para alcançar a verdadeira propriedade, que é a propriedade espiritual, a gente precisa amar mais ao próximo do que as coisas materiais. Dar mais importância à vida espiritual do que à vida material. Quando aprendermos a fazer isso, com certeza nós começaremos a adquirir essa propriedade, que é a propriedade espiritual. E aqui eu deixo uma pergunta que a resposta cada um vai dar a sua, é para reflexão, né? E a pergunta é a seguinte: será que nós estamos dando mais importância à nossa vida material do que à vida espiritual? Fica essa pergunta aí para reflexão. Eu convido a todos a lerem, né, esse capítulo, estudar também aquela pergunta que eu disse, que é a pergunta 550 do Livro dos Espíritos, reter essas informações, fazer um estudo profundo daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida e tentar seguir ao máximo aquilo que Jesus nos deixou. Tá? Ter dinheiro, ter fortuna, não é ruim, não é mal. Mal é ser escravo desse dinheiro, é empregar mal esse dinheiro. Mal é fazer coisas absurdas, né, para angariar esse dinheiro. E lembrando, nós não levaremos nada conosco de bens materiais. A única coisa que nós levaremos para a nossa vida futura, para a nossa vida espiritual, é o aprendizado, é aquilo que nós conseguiremos aprender nesta vida. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu tentei passar para vocês na noite de hoje. Espero que vocês consigam refletir também em cima daquilo que nós passamos no dia de hoje. E como prometido lá no começo, né, vamos fazer o encerramento, mas antes fazer a fluidificação das águas. Então vamos cerrando nossos olhos, elevando o nosso pensamento, rogando a espiritualidade maior dos nossos protetores, que coloquem nesta água que nossos irmãos separaram, aquele bálsamo, aquela energia positiva, aquele remedinho que necessitamos para o nosso bem-estar no nosso dia a dia. E vamos agradecendo por mais essa oportunidade que tivemos de estudo. Vamos solicitando ao Pai que nos guarde, que nos acompanhe, que nos oriente, que nos ilumine. E vamos encerrando mais uma vez com a prece maior, a prece que Jesus nos deixou, e que ela possa servir de bênçãos e luzes a nos guiar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, por mais essa oportunidade. Espero estar com vocês em breve, novamente lá no CETRELV. E aqueles que não conhecem a nossa casa estão convidados
a lá comparecer, assim que nós conseguimos reabrir, e se Deus quiser, isso será muito em breve. Um beijo a todos, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.